Shalom, shalom, queridos. Márcia Schoff Maluf aqui, Ministério Casa da Glória. Hoje é domingo, dia 4 de fevereiro de 2024, e nós estamos no nosso pós-culto, Glória de Sião Internacional. Seja muito bem-vindo. Nós acabamos de assistir o culto, fizemos toda a tradução do culto. Se você não sabe, nunca assistiu, não sabe falar inglês, mas gostaria de assistir um culto do Ministério Glória de Sião Internacional, que é do apóstolo Chuck Pierce, você é muito bem-vindo, só me mandar um WhatsApp, 11 9 82367686, 82367686, volta lá e anota. E nós fazemos a tradução pelo Zoom. Então, se você me mandar um WhatsApp, você pode entrar nesse grupo para ouvir a tradução, receber o link para entrar na tradução do Zoom. O culto hoje, o título quem pregou foi o Chuck Pierce, e o título de hoje foi Tempo de Garantir a Sua Herança e Entrar na Promessa. Tempo de garantir, assegurar a sua herança, a herança que Deus tem para ti, e ao assegurar e garantir essa herança, você poderá entrar na promessa que Deus tem para você. Amém? Então, o povo de Israel, eles tinham como herança a terra de Israel, e eles tiveram para entrar nessa promessa, teve de haver uma garantia. É um tempo de você garantir a sua herança e entrar na sua terra. Então, a herança deles era a terra, e eles tinham de conseguir entrar nessa terra. O tempo das perdas acabou. Nós, no ano passado, fizemos um jejum junto com eles, que era para um tempo de restituição. E houve uma palavra profética no meio da adoração, dizendo que aquilo que nós, na conclusão daquela batalha, daquele tempo de jejum, Deus já tinha finalizado, nós já tínhamos entrado na restituição. Então, se nós estamos ainda com o inimigo batendo na porta, dizendo que ele quer ainda mais perdas, e nós estamos sofrendo baixas e perdas, é tempo de nós nos posicionarmos, tomarmos posse da restituição que ele já nos deu no ano passado. Amém? Nós já jejuamos, já oramos. Se você não fez isso, entra de carona conosco aqui, em nome de Jesus, porque nós somos um corpo, o corpo de Cristo. E muitas vezes uma palavra profética liberada por um outro ministro, numa outra nação, de vez em quando Deus nos deixa entrar nessas promessas e nessas batalhas que já foram vencidas. Então, pela fé, nós podemos entrar em muitas coisas. Amém? Não foram todos os de Israel que estavam sãos, que estavam puros, que estavam justos, mas todos que entraram com Josué e Caleb entraram, apesar de não estarem em ordem. Então, muitas vezes nós ainda não estamos em ordem, mas Deus nos permite, nos possibilita entrar, e então Ele vai nos reordenando. Amém? Existe uma mudança divina para o aumento. E ainda que nós estejamos com a perda batendo à porta, nós devemos nos posicionar e avançar para um novo tempo de abundância. Quando a gente fala de abundância, as pessoas já pensam em prosperidade, evangelho que só dá dinheiro e tudo mais. Não é isso. Abundância é muito mais do que uma abundância financeira, mas inclui também a abundância financeira. Então, Deus não retém a sua herança em termos de bens e recursos, porque é com esses bens e recursos que nós vamos poder financiar a obra. Amém? A obra que é para ir salvar vidas, alimentar pobres, viúvas, órfãos. Isso tudo são coisas que a igreja, o corpo de Cristo faz, porque Jesus faz. Nós somos apenas o seu corpo. O que ele faz, nós fazemos também. Amém? Ele trouxe uma palavra em 2 Samuel 5, versículo 23. Eu vou ler para vocês. Segundo livro de Samuel, capítulo 5, versículo 23. Eles estavam diante dos filisteus nos dias de Davi, e Davi havia acabado de ser ungido, e ele teve várias unções. Essa foi uma delas. E os filisteus, ao ouvirem que havia um novo rei em Israel, eles falaram: bem, vamos atacar agora, que está no começo desse reinado, né? E Davi foi consultar ao Senhor o que ele deveria fazer. Vai, não vai, subo, não subo?
E Deus falou assim para ele: não subirás. Rodeia por detrás deles e ataca-os de fronte das amoreiras. Então, quando a gente pede para Deus uma estratégia, nem sempre a estratégia ela vem não absoluto ou sim absoluto. Às vezes vem um sim com uma direção ou um não com uma direção. Então, Davi perguntou se ele devia subir contra os filisteus. E Deus falou: olha, você vai, mas você vai diferente do que você estava imaginando. Eu quero que você dê a volta por trás. E aí você vai chegar diante de umas amoreiras, ok? E quando você estiver diante dessas árvores, você vai ouvir um estrondo de marcha pelas copas das árvores. E aí sim você vai. Ou seja, Deus estava falando assim para ele: o meu exército celestial eu vou enviar. Mas você espera ali, porque eu vou te dar um sinal de quando eles chegarem. Lembra, anjo não é onisciente, onipresente, onipotente. Anjo tem que receber ordem e se deslocar. Então eles receberam a ordem, se deslocaram e Davi estava lá esperando. E quando ele ouviu um vento sobre as árvores, as copas das árvores, era o sinal que Deus tinha enviado, os anjos tinham chegado e então ele foi e os atacou. Existe uma estratégia que Deus está preparando para nós. Nós precisamos ter ousadia, ter sabedoria, ter discernimento, e nós precisamos saber esperar, porque Deus ele vai dar a estratégia, ele vai dar o tempo da estratégia, ele vai dar o modus operandi da estratégia, ele vai dizer como, onde, quando, com quem, por quê. Ele vai dizer tudo que nós precisamos saber para que nós comecemos, para que nós obtenhamos essa vitória. Ou seja, declare aí: nós venceremos essa batalha, mas eu esperarei pelo vento de Deus, eu esperarei pela estratégia da vitória, em nome de Jesus. Eu não me anteciparei, eu não irei na frente de Deus, eu não irei sozinho na força do meu braço, eu irei com o Senhor e eu irei com o auxílio que Ele enviar dos seus anjos, em nome de Jesus. Amém? Então, pense nessa situação, nesse contexto. Davi havia sido ungido e quando ele foi ungido, os filisteus se levantaram contra ele. Você foi ungido, você é um ungido do Senhor, Deus te deu uma herança, ele te deu uma promessa e ele falou: vai. Pois é, o inimigo pode ser que se levante contra ti. Então ele se levantou porque ele não quer que você entre na sua promessa, que você receba a sua herança. Espere em Deus, pergunte como fez Davi e siga exatamente a estratégia que Deus te der, em nome de Jesus. Amém? Aí não se assuste se o inimigo se levantar contra ti. É absolutamente normal. Nem sempre quer dizer que você pecou, nem sempre quer dizer que tem alguém fazendo uruca contra você. Simplesmente quer dizer que o inimigo não quer que você seja bem-sucedido. O inimigo não quer que as promessas de Deus se cumpram na sua vida. Ele falou algo interessante, no meio da adoração, a gente estava orando e cantando tudo isso, e eu acho que foi o Chuck que falou: raízes que competem contra Deus. Há raízes que competem contra Deus nos estados e nos países, nas nações. Há raízes e tradições, há raízes de provisão, raízes de coisas boas que estão competindo contra a provisão de Deus. E nós precisamos identificar essas coisas para que nós saibamos não seguir aquilo que é cultural, não seguir aquilo que parece ser bom, mas que não veio de Deus, para que nós não caiamos em armadilhas. Então, vocês que são guerreiros nacionais, né, que estão guerreando por nações, ou por estados, ou por cidades, coloquem-se diante do Senhor e perguntem: Senhor, quais são as raízes que estão competindo contigo aqui? Ajuda-nos a enxergar, a discernir e a estabelecer e plantar aquilo que vai formar raízes que são tuas e que vão dar frutos teus, em nome de Jesus. Amém? Houve uma outra palavra profética que veio junto com o staff, o cajado. Então, eles estavam guerreando essa semana toda pelo estado do Texas. E uma equipe tinha ido para o leste do Texas. E
eles lá receberam um cajado, o cajado lindo, belíssimo o cajado, um cajado mais bonito que eu já vi na minha vida, realmente um cajado muito bonito, rústico assim em cima, né? Ele não era um pau seco, ele tinha um formato de cajado e ele era todo trabalhado e ele tinha abelhinhas, eram, não sei se de Swarovski, de alguma coisa brilhante, tinham várias abelhinhas e das abelhinhas escorria um mel. Então eles fizeram um cajado profético, todo revestido de mel e com as abelhinhas. E a palavra profética que veio foi que será necessária uma nova colmeia para que haja uma nova colheita. Colmeia é a coletividade das abelhas, né? É a casa onde elas todas moram juntas. Então, não é uma abelhinha que vai fazer verão, não é uma abelhinha que vai gerar uma colheita, é uma colmeia inteira. Nós vamos precisar, nesse tempo, orar pela unidade do corpo de Cristo, por uma unidade não de conformidade, que todo mundo vai parecer igual, uma unidade com o cabeça, o corpo de Cristo que está unido ao cabeça, porque se o dedinho aqui está unido à cabeça, o dedinho vai se mover ao comando da cabeça. E aí o outro dedinho vai se mover também ao comando da cabeça, não vai bater no outro, né, no dedinho. Eles vão trabalhar juntos, vão trabalhar juntos para fazer o movimento, cada um deles, cada um dos dedos fazendo o movimento certo para que seja possível a obra que Deus está querendo fazer. Então, oremos. Senhor, haja unidade no corpo de Cristo em São Paulo, no seu estado, haja unidade do corpo de Cristo na minha cidade, haja unidade do corpo de Cristo no Brasil, em nome de Jesus. E nós, individualmente, que somos as abelhinhas que vamos produzir esse mel, que vamos ser a fonte dessa colheita, somos os trabalhadores da seara, né? A gente vai nas folhas, nas flores buscar o mel e a gente vai botar tudo isso dentro de uma colmeia. Tudo isso é junto. Então, Senhor, nós nos dispomos a ouvir a tua voz e obedecer a tua estratégia para que nós estejamos em unidade com a cabeça no corpo de Cristo, em nome de Jesus. Amém? E aí veio depois uma palavra profética bem importante: não haverá rainhas nessa colmeia. É uma colmeia de um rei, ok? E nas dimensões do Espírito funciona muito bem, obrigada, graças a Deus. Numa outra visão, foi a esposa do James que viu isso. Ela viu fileiras e fileiras e fileiras e fileiras de pessoas sentadas, todas com aquele saquinho de vômito na mão, vomitando copiosamente. Todas, ela falou, é gráfico mesmo, mas, gente, eu vi assim, feio, todo mundo vomitando terrivelmente dentro daqueles saquinhos. Aí, quando eles terminaram de vomitar, todo mundo se levantou e todos receberam cajados. E a palavra que o Senhor disse é que nessa estação, nesse tempo, a igreja de Cristo passará por tremenda libertação. Daí o vômito, né, no sonho. Mas, terminada a libertação, todos receberemos também cajados e nos levantaremos, e então nós vamos avançar. Nós provaremos e veremos para preparar o caminho para os outros que provarão e verão. Então, uma palavra de provar e ver de que o Senhor é bom, ok? Nós precisamos deixar Deus nos guiar nessa libertação que Ele tem para nós nesse tempo. Nós não podemos recuar de deixarmos Deus trazer a libertação. O Chuck, ele sempre conta, né? Que ele e a Doris Wagner, eles ministraram muitos e muitos seminários, muitos congressos de libertação juntos. E ele fazia questão de ir a 2, 3 por ano com ela, para ter certeza de que ele estava sendo liberto e para que ele pudesse permanecer liberto. Se o Chuck Pierce está falando uma coisa dessas, quem dirá nós, né? Mas ele não é maior. Não é, mas ele é um cara de proeminência, ele ministra sobre essas coisas, ele tem uma autoridade incrível e ele diz que ele passa por libertação 2 ou 3 vezes ao ano, né? Para ver se não tem mais alguma coisa ali, porque na raiz da família dele a coisa era braba mesmo. E então,
para que nós possamos provar e ver que o Senhor é bom, nós precisamos deixar o Espírito Santo nos levar por esse processo. Senhor, em nome de Jesus, leva-nos, nós te damos permissão para nos lançar nesse tempo de libertação de novo. Traz qualquer coisa que esteja escondida, Senhor, e ajuda-nos a sermos livres de todo o peso, de todo o grilhão, de toda a cadeia, de toda porcaria do inferno que não nos permite avançar para a nossa promessa em nome de Jesus, para a tua promessa para nós em nome de Jesus. E então ele disse que nós vamos provar e ver para que nós possamos preparar o caminho para aqueles que também querem provar e ver, que são os que estão perdidos ainda, que estão esperando o resgate de um corpo de Cristo que pela fé age, faz, ministra, prega o evangelho, evangeliza, pastoreia, ensina. Nós precisamos avançar no chamado que Deus nos deu para as nações nesse tempo. Amém? Quando ele começou a pregar, ele nos lembrou de que nós estamos num ano que a chamada desse ano é guerrear pelas portas e portões da nossa herança, da promessa e pelo futuro. Nós vamos atravessar portas duplas para assegurar a história do nosso futuro. Nós precisamos assegurar. E tudo que eles estão fazendo lá é primariamente para os Estados Unidos da América, é para eles. Mas Deus está expandindo, vira e mexe, ele fala, vocês das nações recebam, porque todas as nações da terra estão agora decidindo se são nações ovelha ou se são nações bode. Né? Então, todas estão numa encruzilhada, todas estão num momento importante de escolha, né? Um momento chave. E nós precisamos não desistir da nossa nação Brasil, nós precisamos continuar decretando, declarando, liberando a palavra de Deus, a palavra Bíblia e também a palavra profética que ele tem liberado sobre a nossa nação. Nós precisamos insistir em liberar na atmosfera, porque ela não voltará vazia em nome de Jesus. Chuck disse que esse é um tempo de mudanças na atmosfera. Eu diria que porque o trono de Deus já começou a descer, a glória de Deus já começou a descer, isso vai fazer com que a terra sente a presença da glória de Deus, e a terra, por causa da muita iniquidade, ela reage, qualquer coisa reage à presença de Deus. E então nós veremos muitos abalos que vão começar a acontecer, e também uma mudança na atmosfera terrena. A presença de mais anjos, a presença e atividade maior de demônios, porque quando o povo de Deus avança e a colheita começa a acontecer, o inferno se levanta para impedir de perder, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, significa que nós vamos saquear o inferno, nós não vamos deixar vidas entrarem, as vidas perdidas vão sair do Hades, vão sair da promessa do Hades para entrar na promessa da vida eterna. A terra prometida, a Nova Jerusalém em Cristo. Mas o inferno não quer isso. Nós que somos uma igreja forte, uma igreja dos últimos dias, temos de estar de olho nisso, porque assim como a glória de Deus vai aumentar, as trevas também vão aumentar a sua atividade, para que as vidas não saiam das trevas, mas elas vão sair em nome de Jesus Cristo de Nazaré. E nós seremos os trabalhadores da seara, nós seremos os guerreiros da última hora, prontos para saquear o inferno. Em nome de Jesus. Amém? Muito bem. O que é uma herança? Uma herança é uma porção. É a porção que Deus tem para nós. Assegurar e garantir essa herança significa que nós vamos remover toda a exposição ao perigo dessa promessa. Então, nós vamos subir e do lugar que nós estamos em Cristo, assentados em lugares celestiais, nós vamos olhar para a nossa promessa e nós vamos ver o que pode impedir essa promessa de se cumprir. E Josué envia os espias para verem como está a terra e eles trazem o relatório. É incrivelmente espetacular a terra.
Mas, olha, os gafanhotos estão lá. Tem muito gigante nessa terra, tem muito problema nessa terra. E aí você identificou o problema, agora você vai buscar de Deus a estratégia. O povo se recusou a entrar, ficaram de molho mais 40 anos. Nós não queremos nos recusar a entrar, não é? Porque batalhar é uma guerra, perceba, é uma guerra pela nossa herança. Ela não vem de mão dada, de mão assim beijada, ela não vem de baciada sem que nada aconteça. Existe uma guerra por ela. E o problema do povo de Israel naquele tempo é que eles viram a dificuldade e não quiseram guerrear. Muitos de nós vemos na nossa linhagem que um chegou até aqui, o outro chegou até aqui, o outro chegou até aqui, o outro voltou tudo, né? Às vezes, na nossa linhagem, nas nossas gerações, nem todo mundo conseguiu entrar na herança, chegar na promessa. E nós temos, em algum momento, nós temos de dar um basta e dizer, ok, Deus, as minhas gerações não conseguiram, elas chegaram até aqui e pararam. O que o Senhor está requerendo de mim para que a minha linhagem finalmente entre, para que o meu DNA, a minha hereditariedade futura possa entrar. Sempre pode ser quebrada a maldição hereditária. Alguém em todas as gerações, todo mundo tem esse poder e essa autoridade. Mas há de ser um que vai romper, e vai ser corajoso e vai ser ousado. Quem sabe não é você. Amém? Quem sabe não somos nós a geração que vai romper pelo Brasil. Então, nós precisamos saber que a herança é uma porção, precisamos saber qual é o que a expõe ao perigo e precisamos colocar uma porta de proteção para que a nossa promessa, a nossa herança não seja impedida. E precisamos também tomar autoridade sobre essa porção para que nós possamos recebê-la e multiplicá-la. E não, eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de tudo o que o Senhor nos dá nas dimensões do Espírito que se manifestam no físico das mais diversas formas. Jesus fez isso. Ele pagou o preço pela sua herança, que somos nós. Ele foi para a cruz, ele desceu ao Hades, ele ressuscitou dos mortos, ele ascendeu aos céus, para que nós tivéssemos todas as armas necessárias para sermos vitoriosos e entrar na nossa promessa que ele já comprou. Essa herança que ele já nos deixou. E ele é o nosso exemplo, não é? Ele garantiu a nossa herança. E agora nós precisamos perguntar qual é a nossa parte e o que o Senhor está esperando de nós. Ele fez a parte dele, a obra que era dele, a cruz que era só dele, e agora nós vamos levar a nossa cruz, vamos fazer aquilo que Deus está nos mandando fazer, para que nós possamos ganhar o Brasil, para que nós possamos libertar as nossas gerações, a nossa hereditariedade futura e quebrar toda essa maldição que vem vindo lá de trás. A recuperação, restauração e acesso ao nosso futuro. É por isso que nós estamos batalhando, pela recuperação, pela restauração e para que nós tenhamos acesso ao nosso futuro. Nós somos uma arma que está sendo forjada para o futuro. E como está em Isaías 41:15, se não me engano, esse é o versículo que fala deixa eu abrir que é melhor. Ele sempre fala, ele usa um termo bem peculiar, que no português fica difícil de traduzir, que é uma arma, um objeto, que é uma ferramenta de debulhar com dentes, é bem afiada e ela é toda denteada. Mas na Bíblia fala uma coisa diferente no português. Então, se você for procurar e não encontrar, eu quero ter certeza de que você entendeu o que é, que nós entendemos o que é. Não, não é esse texto. Isaías 41:14. 4:1. Não temas, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel, vocês são tão pequenos aos seus olhos, eu te ajudo, dizia Yahvé, o teu Redentor é o Santo de Israel. 15. Eis que farei de ti, como é que eu vou te ajudar? Eu vou fazer de vocês um trilho cortante e novo, armado de lâminas duplas, e os montes trilharás e moerás, e os outeiros reduzirás a palha. Deus está nos forjando. Nós somos uma arma,
um trilho cortante e novo armado de lâminas duplas. E nós vamos para a colheita, armados com essa ferramenta incrível, para que a colheita seja farta e gloriosa. A colheita de vidas, amados. Amém? Em nome de Jesus. Nós precisamos, Deus está nos forjando para que haja uma mudança de identidade em nós. Ele vai corrigir os problemas, ele vai, né, pegar aquele espinho e lixar, ele vai endireitar o que está torto, e aí ele vai nos vestir. E o Chuck falou, né? Eu teria ficado muito bravo com aqueles o povo que não quis que eu tivesse mais roupa para vestir, porque no deserto eles passaram 40 anos com o mesmo par de sapato e a mesma muda de roupa, que não gastava, né? Mas a gente muitas vezes se satisfaz com um. Mas Deus não tem só um, ele não tem só uma arma para você ir para a guerra. Ele não tem só uma ferramenta para você trabalhar na seara. Ele tem muito mais, ele tem ofícios, dons, ele tem capacitação, ele tem unção especial para nos dar. E muitas vezes a gente fala, eu já tenho esse, tá bom, eu tenho daquela pessoa que recebeu uma sílaba de orar em línguas. E não cultiva aquela uma sílaba, porque despreza aquela uma pequena sílaba, e aí não desenvolve o restante da linguagem. Nós somos muito assim, né? Nós recebemos um presente que é tão precioso naquele momento que a gente passa a ficar familiar com ele, quase idolatrar ele e não quer mais nada. Não, Deus está sempre renovando o seu estoque de coisas para nós. Ele não é limitado, que nós não coloquemos nele um limite, em nome de Jesus. Amém? Então, deixa ele ajustar, corrigir e nos dar as vestes para cada batalha, para cada situação. Eu acho interessante quando a gente está em comunidade, em comunhão com vários irmãos, que a gente às vezes consegue ver as vestes sendo trocadas a cada 3 minutos. A pessoa está estudando, ela recebe uma veste, aí de repente você vê que ela parou para guerrear, ela recebeu a palavra do ensino, ela parou para guerrear de alguma coisa, você bate o olho nela, já está vestindo outra coisa no espírito. Aí você vê que no espírito ela estava na hora do ensino usando alguma ferramenta para registrar, que Deus estava usando, e aí, de repente, no momento da batalha, ela tem uma outra arma na mão. É lindo e é rico o mundo espiritual. E nós precisamos aprender a enxergar, ver da perspectiva de Deus. No Espírito, é dom do Espírito Santo. Você não faz acontecer, ele faz, mas a gente pede e ele dá. E pela fé a gente exerce. Amém? Então não fique só na sua roupinha e no seu sapatinho único. Deus tem mais para te dar de Deus. O que o Senhor tem para mim, eu quero, nem mais nem menos, em nome de Jesus. E me ensina a usar o que o Senhor quer me dar, armas, ferramentas, instrumentos, vestes, armaduras, o que for. Me ensina e que seja tudo para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus, porque eu me submeto a ti e deixo o Senhor me mover. Espírito Santo de Deus, move teu servo, move tua serva, em nome de Jesus. Amém. Há muitos Josués neste tempo, é um tempo de Josués se levantarem para entrar na promessa. Deus está levantando muitos Josués. Agora, Josué, ele recebe de Moisés algo, ele está debaixo de um manto, ele recebe de uma transição. Então, Moisés, ele, infelizmente, ele pecou um pouquinho antes de entrar na terra, e Deus falou assim para ele, olha, Moisés, infelizmente, eu não vou poder levar você, mas eu não vou deixar de te mostrar, porque afinal de contas, né, quanto tempo você teve comigo nessa jornada, e você errou e você acertou muitos, mas infelizmente teve um erro que foi fatal, e você não vai poder entrar na promessa. Então ele leva Moisés para uma montanha alta e Moisés vê a terra da promessa. Mas antes de Moisés partir, ele transfere para Josué tudo aquilo, e Deus vira para Josué e fala, Josué, tudo que eu falei para Moisés, lembra? Está lá em Deuteronômio. Ele escreveu o livro para vocês não se esquecerem de nada que ele já tinha escrito e já tinha feito antes. Lembra de tudo que eu falei, porque se você se lembrar, você vai bem, você vai entrar na promessa. Então ele recebe toda uma transição e guerreou pela sua promessa, que parecia ser muito, né? Às vezes a gente
Eu acho que eu já falei isso, mas nós temos medo dos gigantes que estão ocupando a nossa promessa. Nós não podemos ter medo, amados. O Chuck falou assim, esse espírito de medo, ele é uma emoção. Ele vem primeiro como uma emoção. E ter uma emoção do medo é absolutamente normal, todo ser humano tem. Esse medo, ele veio pós-queda. Quando Adão e Eva pecaram, naquele mesmo momento, eles tiveram medo de Deus. Então, o medo é uma emoção natural humana, porque estamos debaixo da queda. Então, você pode sentir medo, você pode olhar para o que Deus falou para você que você vai fazer, e você pode falar, misericórdia, não vou não, que eu vou apanhar muito aqui, eu não tenho capacidade para entrar, mas espera aí, se Deus falou que você tem e que Ele vai contigo, é porque Ele te deu as armas, e Ele te respalda. Teve um momento na hora da adoração que a gente estava adorando, e a Liana, ela começou a cantar e profetizar, e ela falou assim, amados, plantem os pés, tomem posse da terra. E a gente até andou na nossa sala, no nosso quarto, e até eu falei isso na hora para a gente andar e tomar posse dessa terra pela fé. Porque se Deus falou, Ele vai cumprir e nós não precisamos temer. E aí ela falou assim: só o que você precisa fazer é chegar, se posicionar, o resto é Deus quem vai fazer. E se você tiver que fazer algo, Ele vai te dar um instrumento, Ele vai te mostrar como usar a arma, Ele vai te dar estratégia, Ele vai chamar os guerreiros para ir contigo. Você não precisa temer. Então, o X da questão é o que nós fazemos com a emoção do medo. Se nós nos deixamos dominar por ela e retrocedemos, isso pode significar uma entrada de um espírito que vai governar o que deveria ter sido a sua promessa, vai governar o retroceder. E não é o que nós queremos, em nome de Jesus, amém? E aí ele falou assim, o Chuck falou assim, isso é muito grave, porque quando a gente fala, não, eu não vou, o Senhor me mostrou tudo isso, que lindo, maravilhoso, mas eu não vou porque tem gigante, e eu retrocedo, eu estou cuspindo na promessa de Deus. Eu estou desprezando, menosprezando aquilo que Jesus morreu na cruz para me dar, o que é muito sério. Então, nós precisamos engajar, nós precisamos lutar contra esse medo emocional e deixar Deus fazer a fé crescer em nós, porque é só pela fé que a gente vai conseguir avançar. Não é pela nossa força, não é pelo nosso poder, é pela fé e em obediência. Deus nos dá a força e nos dá o poder pelo Espírito Santo. Amém? Esta era será também uma era do mover do Espírito Santo. De novo, essa era será também uma era do mover do Espírito Santo. Isso requer um novo odre. É um novo odre para que haja um mover explosivo do reino. Sem o novo odre, o mover do vinho novo não vem. Esse mover explosivo do reino não vem, porque Deus não quer te matar. Ele quer que você seja um odre pronto para receber o novo vinho. Então diga, Senhor, em nome de Jesus, custe o que custar. Me faz um odre novo. Se tiver que quebrar, faz ele de novo. Pai, eu sei que vai doer, mas eu me submeto. Eu me submeto a Ti, em nome de Jesus. Amém? Tem que ser corajoso e ousado para estar no corpo de Cristo. Viu, amados? Não é uma jornada, um passeio no parque todos os dias. Existem guerras, existem batalhas, existem embates, e nós precisamos ter ousadia para avançar. É uma guerra espiritual pelas nações, é uma guerra espiritual pelas vidas, é uma guerra espiritual pelas famílias. Guerra já fala tudo, né? É uma guerra. Então significa que nós precisamos estar armados e nós precisamos avançar. Nunca, jamais retroceder, porque nós não somos daqueles que retrocedem. Em nome de Jesus. O nosso conhecimento precisa se transformar em ações. Então Deus fala para Josué, olha, você vai pegar o conhecimento que você tem de Moisés e você vai agir com tudo que eu ensinei para vocês 40 anos e você vai entrar nessa terra, mas isso demanda que você entre, que você obedeça, que você ouça, que você lute, que você tome posse, né? São muitas ações que Josué teve que tomar e fazer com o povo.
nós vamos ter as nossas também. E vamos ter de saber como usar esse conhecimento que Deus nos deu das gerações que passaram, de guerra espiritual, de cura interior, de guerra pelas cidades, pelas nações, de evangelismo, de ensino, até de escatologia, como a gente tem visto. E existe um conhecimento que Deus nos dá que precisa se transformar em revelação que vai produzir ação. De novo, há um conhecimento que Deus nos dá que precisa ser transformado em revelação que vai produzir ação. A fé sem obras é morta. Então, existe uma ação, que são obras que serão produzidas e começaram com conhecimento, se tornaram em revelação e vão agora criar pernas e braços e mãos. E vão ser realizadas, efetuadas, porque o querer e o efetuar são do Senhor que habita em mim e eu sou o seu corpo. Então, eu vou me mover junto com ele e vou servir as vidas aqui na terra. Amém? E aí, no finalzinho, ele falou alguma coisa muito importante que eu não sei se eu consegui entender bem, e eu não consegui certamente escrever, mas ele falou sobre a profecia e a promessa que precisam andar juntas. E num dos slides ele falou assim: como você fala e o que você vê e onde você vai, essas três coisas. O que você fala, o que você vê, como você fala, o que você vê e onde você anda se tornarão chaves para o ano que está por vir. Como você fala, o que você vê e onde você anda se tornarão chaves. Então vamos ficar atentos para entender o que Deus quer que nós falemos e como Ele quer que nós falemos. Vamos pedir para Ele nos mostrar as coisas da sua perspectiva para que nós vejamos o que Ele quer que nós vejamos e que nós andemos onde Ele quer que nós vamos. Por exemplo, tem ministros que tem gente que tem ministério peculiar, que vai nos bordéis, que vai na noite, nas boates e etc., para ministrar e pregar o evangelho. Tem pessoas que são chamadas para isso. E muitos de nós, ainda que fôssemos chamados, nem íamos querer ouvir esse tipo de coisa. E, olha, 10 anos atrás era mais fácil, eu confesso, porque não tinha o politicamente correto e incorreto, a Bíblia é totalmente politicamente incorreta. Então, hoje em dia, você não pode mais falar de pecado, não pode mais falar que alguém precisa de salvação, porque implica que ela não tem salvação, que implica que ela está perdida, que implica que ela vai para o inferno. Então, é muito difícil, mas se Deus nos dá autoridade, nos dá o chamado, nos dá a unção e nos dá os dons de profecia, de palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, palavra de discernimento, tudo isso, e dom de cura e tudo mais, fica muito mais fácil a gente ministrar. Porque a pessoa, ela não vai engasgar no problema do inferno quando você curou, quando houve uma cura sobrenatural, quando houve o revelar de algo que só ela sabia, que Deus vem e revela. Isso muda. Então, o sobrenatural, por isso nós precisamos buscar o sobrenatural de Deus para essa nova colheita. Por isso que é um novo odre, é um novo vinho. E sim, nós estamos aprendendo já há 20 e tantos anos, mas até ele se tornar algo corrente, algo comum no corpo de Cristo, vai estar demorando, né? Mas porque todos precisam ser treinados nisso. Então, nós tivemos lá atrás, próximo dos anos 2000, o pessoal da Casa de Davi ministrando sobre isso, o pessoal do Randy Clark, que continua vindo ao Brasil ensinando essas coisas, algumas igrejas do pessoal do Dunamis ensinando isso. Nós todos, não é só um grupinho ou outro, todos nós precisamos entrar nesse trabalhar sobrenatural para que entre a colheita. Amém? Em nome de Jesus. Então, ele começou a falar que haverá um avivamento no profético, para que nós possamos profetizar, e assim haverá também um avivamento na promessa, porque as duas coisas andam juntas, a promessa e a profecia. E aí ele diz assim, olha, gente, sem a profecia, realmente o povo vai perecer. Provérbios 29, 18, e Jeremias 31, 17. Mas há uma porta de esperança que Deus está abrindo para nós. E ele trouxe mais uma palavrinha para atrelar essas duas, profecia e promessa, que é bênção. As bênçãos, elas estão atreladas à nossa promessa. Então,
Para para o povo de Israel receber as bênçãos, eles tinham de entrar na promessa, que é a terra da promessa. Então, sem eles entrarem na promessa, eles não podiam recolher as bênçãos que tinha lá, do fruto, do solo bom, das chuvas e tudo mais que tinha na terra de Israel naquele tempo. Logo, para nós queremos colher bênçãos, bênçãos e bênçãos, mas a gente tem medo de entrar na nossa promessa, não vai colher bênçãos. Aí ele disse o seguinte: muitas vezes nós somos provados na nossa promessa, como o povo de Israel foi quando os espias voltaram. E então, se você parar na prova e retroceder, o inimigo vai tentar roubar as suas bênçãos. E ele vai fazer isso se você responder errado à prova e tiver medo dos seus inimigos e retroceder. E essas bênçãos têm sinais. Então a gente precisa ficar também de olho nos sinais de que Deus tem bênçãos. Se ele tem bênçãos, elas estão numa promessa. Se ele tem uma promessa, isso faz parte de uma herança. Provavelmente vai ter uma guerra para que você possa adquirir, entrar, alcançar. Então, não é para os fracos. Quem está fraco nele será forte. Porque nele, sendo fracos, estando dentro do corpo dele, não somos mais fracos. Ele é a nossa força. Entende? Então, por isso que a Bíblia, ela parece que ela se contradiz. Ela não se contradiz nunca. E Jesus ensina tudo que a gente precisa saber para a gente não errar e achar que existe uma contradição. Por isso que é tão importante a gente ler os evangelhos. Faz tempo que você não lê os evangelhos? Vai ler os evangelhos, as letrinhas em vermelho. Tudo que Jesus fala é extremamente importante. Amém? E a última palavra que nós ouvimos foi que o espírito da profecia vai agitar, ou está sendo agitado sobre as promessas. Nós te agradecemos, Senhor, porque o teu espírito é o espírito da profecia e ele está agitando as nossas promessas. As águas estão sendo agitadas, em nome de Jesus. Graças te damos, Senhor. Agora o dilema. O dilema é: eu acho que eu não vou liberar, mas eu queria muito liberar, porque eu queria que a gente fizesse isso junto. Eu sei que vai ficar um pouco mais longo, não sei, para vocês que ainda vão almoçar, aonde vocês vão conseguir almoçar. Mas vamos lá, vamos começar, porque eu acho que é importante. Essa semana eu assisti um culto do Tim Sheets, do dia 28 de janeiro de 2024. Então, se você for procurar no seu YouTube, você procura lá Tim Sheets, 28 de janeiro de 2024. E o título é Heaven's Prophetic Plan for February. The Heaven's Prophetic Plan for February, ou seja, é o plano profético dos céus para fevereiro. E ele fala bastante dos Estados Unidos, do problema das fronteiras que estão acontecendo lá. E ele diz assim, é tempo de redefinição, que ele já tem pregado sobre isso, já trouxe para vocês uma palavra dessas. É tempo de redefinição. Deus está redefinindo as nações, a resposta das nações, a escolha das nações. Ou seja, ele está nos dando tudo o que nós podemos para escolhermos ser nação ovelha. E com isso eles prepararam 21 decretos. Eles estão fazendo um jejum de novo pela nação, e então ia ser um decreto por dia. Eu vou trazer para vocês 10 desses decretos, ou 5, dependendo do horário. E depois eu, de alguma maneira, vou compilar num documento para vocês poderem ter acesso, tá? Não deu tempo ainda, tá só no meu notas aqui. Mas eu queria que vocês prestassem atenção e que vocês entrassem dentro dessas proclamações, em nome de Jesus. Amém? Para você entender para o que são esses decretos. São para ativar as dimensões do Espírito num novo nível, diferente do que a gente está acostumado. E algumas coisas, durante o liberar desses decretos, algumas coisas serão concebidas, ainda não, nem foram concebidas, algumas coisas vão ser concebidas, e outras vão ser ativadas porque já chegaram no fim da gestação. Então, preste bem atenção, se você quiser gravar, pega o seu dispositivo de gravar ou depois você escuta de novo, tá bom? Vamos lá, o primeiro decreto. Nós declaramos que palavras
decretos e desígnios proféticos que já foram liberados serão plenamente ativados nesse tempo de redefinição. Subentende-se que são palavras e desígnios e decretos que foram liberados porque Deus deu e os profetas liberaram e o povo foi fazer o ato profético e liberou. São esses, todos esses. Deus mandou ler o salmo tal, é sobre isso que a gente está falando, ok? Vou ler de novo. Nós declaramos que palavras, decretos e desígnios proféticos que já foram liberados serão plenamente ativados nesse tempo de redefinição. Declaramos que Ele, Deus, é o Deus do agora e o seu reino não tem fim e não será limitado. Nós decretamos que esses são os maiores dias da história da igreja e, como diz Abacuque 2,14, assim como as águas cobrem o mar, a terra, o Brasil, se encherá do conhecimento da glória de Yahvé. Pai, que sua glória abunde e que sejamos sensíveis a tudo que o Senhor quer fazer em nós e através de nós. Assim seja. Amém. Segundo decreto. Pai, como sua eclésia, declaramos que nossa fé subirá a novos níveis e nós declararemos somente o que o Senhor, nosso Rei, disser, nada mais e nada a menos, e é isso que nós fazemos agora. Declaramos que a sua palavra não voltará vazia. À medida que as coisas ao nosso redor são abaladas, nós permaneceremos firmes em ti e nós não seremos abalados. Declaramos que não há limites impostos ao mover do rei. Liberamos exércitos de anjos para ajudar neste poderoso mover e mantemos a nossa fé e confiança em ti, a rocha da nossa salvação, em seu nome. Amém. Sejam liberados os anjos, sejam liberados os exércitos celestiais sobre o Brasil, em nome de Jesus. 3. Nós declaramos e decretamos e estabelecemos uma unção de paternidade sendo liberada em medidas gloriosas sobre a nossa terra, sobre o Brasil, sobre São Paulo e sobre essa geração órfã. Pode incluir sua família também. Essa unção destruirá julgos, destruirá anos de confusão, romperá o espírito da orfandade e curará aqueles que estão totalmente sem propósito e sem identidade. Filhos e filhas responderão ao chamado do Pai. Isso fará parte do avivamento que virá quando voltarem ao lar, quando os pródigos voltarem ao lar, para a sua glória. Aleluia. 4º decreto. Nós declaramos que os anjos estão agitando as águas e que estamos numa era de aceleração. Essa aceleração é pelo derramar das chuvas que curam, e elas vêm com sinais, milagres e maravilhas para a tua glória, somente para a tua glória. Nós amarramos o eterno perdedor, que vem para roubar, matar e destruir. E nós liberamos a palavra de Deus pelo sangue do Cordeiro e pelo poder do seu glorioso nome, Yeshua, Jesus. Provérbios 4:22 diz que as palavras de Deus são vida para quem as encontram e saúde para todo o seu corpo. Por isso nós declaramos que a sua palavra, Senhor Jesus, a tua palavra, nós declaramos, pois apesar das aparências, sentimentos, seja politicamente correto ou não, que as pessoas pensam que ouvem ou não ouvem, vêm ou não vêm, apesar de tudo isso, a tua palavra é a mais pura verdade. Não há nada mais verdadeiro do que a tua palavra, Jesus. Assim seja. 5º decreto. Hoje nós rompemos com o desânimo e com a esperança adiada. Nós declaramos que nossas orações estão atingindo o alvo e não voltarão vazias.
porque são baseadas na tua palavra. Miqueias 2,13 declara que aquele que abre caminho já chegou. E, portanto, declaramos a promessa de Deus. Seja desfeito e rompa e atravesse em nome de Jesus. O problema, a cadeia, o imbróglio, o abalo, o que está em confusão e está emaranhado, seja desfeito e avance. Haja um romper em nome de Jesus. Amém? Nós amarramos o inimigo de nossas almas e nos posicionamos na presença do nosso Rei e descansamos em seus tempos de refrigério. Ou seja, nós guerreamos, nós nos posicionamos, mas nós também descansamos. Tudo no tempo de Deus. Amém. Nós não recuamos, não cedemos e não desistimos. Nossa vitória está no Senhor. Amém. Sexto decreto. Hoje declaramos que não apenas a América será salva, mas que todas as nações verão o avanço do reino de Yahvé, ativando o fogo do avivamento em todo o mundo. Liberamos exércitos celestiais para auxiliar este mover e o mundo verá uma igreja ousada e poderosa. A igreja do Novo Testamento se levantará nessa nova era. Declaramos que Deus reina sobre toda e qualquer guerra cultural e que ele prevalecerá. Romanos 8,17 proclama que somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo e como tal reinamos com ele agora. Avivamento venha, avivamento prossiga, em nome de Jesus. Sétimo decreto. Declaramos Isaías 22:22. Deus abrirá portas que ninguém fechará, e Deus fechará portas que ninguém abrirá. Ele ordenará sobrenaturalmente os nossos passos, fará com que conexões ou relacionamentos divinos ocorram, e como resultado haverá rompantes, sabe aqueles de repentes? Haverá rompantes de grandes avanços que nos sobrevirão repentinamente. O favor de Yahvé há de pairar sobre nós em todos os aspectos. Portas para novas áreas, oportunidades, lugares e terras estão se abrindo e Ele está abrindo caminho para passarmos. Não atravessaremos e sim possuiremos. Nós tomaremos posse em nome de Jesus. Tenha expectativa em Deus. Venha para a batalha já esperando a vitória. Tenha essa expectativa dele. Se ele falou, ele vai cumprir. Oitavo decreto. Nós declaramos que este será um ano em que reconheceremos e utilizaremos o poder das palavras que saem de nossas bocas, de acordo com Isaías 55:11. Que, parafraseando, diz assim: assim as palavras que saem da minha boca não voltarão de mãos vazias. Elas farão o trabalho que eu as enviei para realizar e elas completarão a tarefa que eu lhes dei. Declaramos que os exércitos celestiais são mobilizados pela palavra de Deus, que é liberada, falada, proclamada pelo seu corpo, e nós semearemos os céus, liberando a autoridade do reino através de nossas palavras, orações, declarações e deixou acrescentar adorações. Assim seja. Nono decreto. Disse Martin Luther King Jr. Se você não pode voar, corra. Se você não pode correr, caminhe. Se você não consegue andar, rasteje. Seja como for, por todos os meios possíveis, continue se movendo. Senhor, nós não vamos parar de nos movermos, nós não vamos ficar paralisados. Em nome de Jesus, o medo não vai nos paralisar. Nós saímos debaixo desse
medo paralisador, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. O Brasil vai sair debaixo do medo paralisador, em nome de Jesus. Temor é só do Senhor, que não nos paralisa, mas nos impulsiona. Aleluia. Nós declaramos que não ficaremos em silêncio, mas nos posicionaremos e defenderemos o que Deus diz. Nós falaremos a verdade de Deus sem comprometermos essa verdade, sem cedermos ao politicamente correto, e nós reconheceremos que é hora da igreja ser igreja. Nós somos o corpo de Cristo, não o corpo das tradições, não um nome, uma nomenclatura. Nós somos o corpo do próprio Cristo, o Filho do Deus vivo, Deus, 100% Deus e 100% homem. Nós somos esse corpo, nós precisamos começar a agir como esse corpo, em nome de Jesus. Nós declaramos que a fortaleza de Baal está amarrada, está de sítio pelas forças celestiais e tornada sem efeito, ou seja, ela está inutilizada em nome de Jesus. Declaramos que um espírito de força e coragem se levanta dentro em nós. E nós seremos cheios de ousadia e encontraremos e usaremos as nossas vozes e nos posicionaremos em nossa nação para vermos o mover de Deus, a promessa de Deus se cumprir. E as bênçãos de Deus correrão atrás de nós, em nome de Deus, de Jesus. Moveres, movam-se. Décimo decreto. E último hoje. Nós declaramos que entramos numa estação determinada, num tempo estabelecido por Deus. Esse tempo agora que a gente está entrando agora, deste ano, de 2024. E que Deus está trazendo uma ordem para essa desordem e caos deste mundo. Um número incontável de anjos foi ativado e liberado para nos ajudar. Declaramos que os abalos tão somente nos libertarão. Os abalos vêm para que nós possamos ser libertos, provados e aprovados. A justiça prevalecerá sobre a injustiça. Como sua igreja, nós nos levantamos e tomamos autoridade sobre principados, potestades, poderes e dominadores das trevas. Eles serão sacudidos de sua posição de influência sobre o Brasil, sobre o governo brasileiro, sobre os estados brasileiros. O mal está sendo destronado, deslocado e removido. Nós declaramos que os dias de mudança e transformação chegaram, estão aqui, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amados. Vamos selar esta palavra com a ceia do Senhor. Estamos prontos? Alô? Ela? Tá. Depois eu pego. Obrigada. Tchau. Alguém anota para mim a minutagem do vídeo no chat. 03h27. 3h27 para eu pedir para o pessoal da produção cortar esse pedacinho.
Jesus, nome sobre todo nome, Jesus, nome sobre todo nome, Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, não há outro, não há outro, não há outro como tu, não há nome mais poderoso, não há sangue mais poderoso do que o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, te agradecemos por esse novo tempo que estamos entrando. Te agradecemos pelo vinho novo, pelos odres novos que o Senhor tem forjado em nós. Te agradecemos pelas novas guerras e batalhas que estão por vir. Te agradecemos porque na tua misericórdia e fidelidade, o Senhor quer que nós sejamos libertos. E o Senhor não se esquece de nós. O Senhor não nos abandona no meio do caminho. Ainda que nós saiamos do caminho. O Senhor não nos despreza, não nos menospreza, não nos acusa, não nos abandona. O Senhor está sempre ali, esperando que nós nos arrependamos e voltemos para os teus braços e para os teus caminhos. Nós te agradecemos, Deus. Nós não somos, não sabemos como ser misericordiosos assim. Nós agradecemos porque o Senhor é. E como é bom ter um todo-poderoso Deus Criador que é compassivo e misericordioso e nos trouxe até aqui nessa jornada. E que jornada, hein, Deus? Uf! Altos e baixos, batalhas, fracassos, vitórias, tanta coisa aconteceu em nossas vidas e nessa nação, nesse tempo, Deus. Mas o Senhor nunca dormiu no ponto. Nós não entendemos tantas coisas, papai, mas o Senhor entende tudo. Dá-nos olhos para ver o que o Senhor está fazendo, ouvidos para ouvir o que o Senhor está falando. Dá-nos um coração disposto a te obedecer, custe o que custar. Nós nos dispomos a tomar a nossa cruz. Nós nos rendemos a ti. Dizemos que somente o teu nome seja santificado. Que o teu reino venha. Jesus é o reino, com tudo que tem, na dimensão celestial nele. Venha, venha os teus anjos, venha teu reino, venha a tua bondade, tua fidelidade, tua glória, teu poder. Seja feita somente a tua vontade. Em nossas vidas, no teu corpo, como no céu. Que bom, Jesus. Eis-nos aqui, Senhor. Nem. Nós nos dispomos, nos rendemos, cedemos a Ti. Te damos toda a permissão para fazer toda essa libertação que o Senhor quer continuar fazendo em nós. Esse ano. Porque nós queremos receber o cajado. O que o Senhor tem para nós, o cajado da colheita. O cajado da colheita, da colmeia, da unidade de Cristo sobre a terra. Cada membro do corpo ligado ao cabeça, se movendo na unidade do cabeça. Este é o teu corpo, que foi partido, ferido, moído, drenado por nossas iniquidades, transgressões e pecados. Esse é um coração partido. O Senhor disse que se nós não comêssemos do teu corpo, nós não seríamos participantes de ti. Não teríamos nada da tua essência, do teu DNA, do teu sangue, da tua vida, da tua alma, do teu poder, da tua glória, mas nós queremos. Então nós comemos do corpo do nosso amor.
nós profeticamente comemos pela redenção da promessa, que a nossa linhagem chegava na porta e não queria batalhar, chegava na porta e não queria batalhar para conquistar. Nós profetizamos que nós vamos assumir essa batalha. Deus está nos chamando para essa batalha pela nossa nação e pela promessa que cada um de nós tem individualmente. Nós dizemos que sim, que nós vamos pagar o preço, que nós vamos batalhar, custe o que custar. E profeticamente nós já comemos o fruto dessa terra que também está em Cristo e é Cristo. Comemos pelos pródigos, profeticamente, dizendo que eles vão comer um dia. É um ato profético de que eles vão comer. Eles vão ser reintegrados ao corpo de Cristo e farão parte desse exército dos trabalhadores da seara dos últimos dias. O Brasil vai entrar na promessa. As bênçãos nos perseguirão. Nós seremos equipados, preparados, capacitados, ungidos. Eu ia falar, e nós vamos às nações, mas eu vi o Senhor colocando asas nos nossos pés e nós vamos voar para as nações, para essa grande colheita, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos com sinais, milagres e maravilhas, nós vamos com adoração profética extravagante, gloriosa, majestosa, humilde. Nós vamos com adoração em santidade, em nome de Jesus. Amém, Brasil? Como para que o Brasil, como o Brasil sendo reintegrado ao corpo de Cristo. Obrigada, obrigada, obrigada. Que privilégio é fazer parte desse. Que privilégio é esse. Te dar a viver a recompensa pela qual o Senhor morreu na cruz. Entrar nessa promessa. Receber essa herança. Ter uma nação, ovelha. Esse é o nosso destino, Senhor. Esse é o nosso destino. E esse é o teu sangue. O sangue de Jesus derramado na cruz por nós. Lembrei do cajado. Como se não fosse mel, mas fosse o sangue de Jesus descendo pelo cajado. Chegando ao piso, ao chão. Remindo os cajados que estão desviados, remindo os ofícios que estão comprometidos, remindo os dons que estão enterrados. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, mas sim e amém. Sejam resgatados os ministros, sejam resgatados os ofícios, os dons, os chamados, o destino do teu povo, o destino dos pródigos. Aqueles que ainda estão de pé, mas pensam que estão de pé, mas não estão de pé, que já caíram, mas estão com a aparência de quem está de pé. Senhor, eu clamo por misericórdia dessas vidas que o Senhor ama. Traz o conserto, traz o teu conserto, traz o teu conserto, Senhor, em tempo, antes que eles se percam, antes que eles se percam e não possam mais voltar, conforme Hebreus 6.
Tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia, papai. Nós bebemos do teu sangue porque nós queremos participar da tua vida. Nossos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. A vida é tua. É o livro da tua vida. Cordeiro de Deus. Nós queremos participar com as nossas obras, estando no teu corpo, sendo tuas mãos, teus pés. E ter as tuas obras registradas, nós participantes delas. Nós queremos. Por isso nós bebemos do teu sangue. Te agradecemos pela nossa salvação. Bebemos profetizando e te agradecendo pelos pródigos que estão chegando. Eles provarão e verão a bondade do Senhor. Na promessa. Nós bebemos pelo Brasil. Bebemos pela infusão da vida de Deus na promessa da sua herança e nas bênçãos que nos perseguirão. E bebemos pelo Brasil, nação adoradora, nação salva, nação escolhida, nação abençoada, nação remida. Lechaim. Aleluia. Aleluia. Choroboshoko tuyandara bakutayama sarabashirere urubabara. Sinto de cada um de nós que está aqui ainda, e vocês que vão assistir, libere o som da frequência do chofar que Deus te deu com a tua boca. Porque esse é um chofar vivo. Não é um chifre de um animal. É um chofar vivo do corpo de Cristo. E nós estamos dentro do tabernáculo vivo. E o Espírito Santo está dentro do nosso tabernáculo. E o som que nós vamos produzir será liberado na atmosfera da nossa casa, nosso bairro, nossa cidade, nosso estado e a nossa nação. E percorrerá até onde o Senhor quer que alcance. Então, espere para pegar o seu chofar profético do animal daqui a pouco. Mas libere um som com a tua boca. Pode ir. Escolhendo a Túria, Sucorbush. Queria nunca dar bajlegidat. Yarana namasheriko. Yarana masota kieshmeatai torish mantu kalai rutkutus katarash. Nós quebramos agora esse espírito de desânimo e depressão sobre o Brasil. Curandei kalara noremota caiando urabashor coronoi coronoi coronoi. Nós recebemos a ordem do Senhor vindo sobre toda essa desordem. A justiça do Senhor vindo sobre toda a injustiça. E os abalos produzidos pela ordem e pela justiça de Deus. Uyantor, arratatai, lembra, seremos libertos pelos abalos.
E nós profetizamos que o corpo de Cristo não temerá os abalos. Nós não temeremos, nós não fugiremos da batalha, nós avançaremos, nós romperemos, nós destruiremos, nós venceremos. Não há medo neste corpo. Nós repreendemos todo manto de espírito de pavor sobre o corpo de Cristo no Brasil. Ousadia, ousadia. Josués, levantem-se, 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 Josués do Brasil, em nome de Jesus. A conquistar a terra, a conquistar a terra, em nome de Jesus. Falei de Tsur, de Irmad Galeia, Tormadat, Savod, Kashif, Kish, Tu, Kalorkat, Kumbara, Shlodakat, Shamshua, Shamshua. Agora, se você tiver um chofar, é uma boa hora. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you. You're so, so good. You're so, so good. You're so, so good. Sim. E amém, amados. Aleluia. Amo vocês. Não se esqueçam que dia 10 de fevereiro, sábado que vem, nós temos um novo seminário, Mergulho no Apocalipse. Vai ser o primeiro. A gente vai ter uns 30, eu acho. Porque a gente vai estudar o Apocalipse versículo por versículo. Então não perca. A inscrição já está no nosso grupo do WhatsApp. Se você não está nesse grupo, você quer receber essas inscrições e esses cultos, 11 9 82367686, 82367686, anotou? E eu te coloco nesse grupo. Vamos estudar, não se esqueçam de ler o Apocalipse uma vez, se você puder, nessa semana inteira. Se puder ler de 1 a 4, pelo menos 2 vezes, estou aumentando. E o capítulo 1, lê todo dia, se puder. No mínimo 3 vezes. Lê o capítulo 1, lê o capítulo 1, lê o capítulo 1 numa versão, noutra versão, noutra versão, num outro idioma. Lê o capítulo 1, porque a gente vai mergulhar no capítulo 1 no sábado. Também leve seus materiais, não esqueça seus materiais. Leva uma pastinha, já está na hora de você ter comprado uma pastinha, né? E nos vemos lá. Amém? Amo vocês muito, muito, muito. Shalom, shalom.